Vamos continuar aquilo que nós iniciamos ontem. Nós falamos um pouco sobre o Jardim do Éden. Na verdade, nós vimos que a Bíblia fala que era o jardim que estava na terra, e isso significa Jardim do Éden, mas o nome verdadeiro dele está em Gênesis capítulo 13, versículo 10, quando está narrando que Ló vê o Vale do Jordão todo irrigado como o Jardim do Senhor. Esse era o nome daquele jardim. E esse Jardim do Senhor, então, ele foi um lugar especial que Deus coloca à humanidade. E ao mesmo tempo é exatamente nesse jardim que o homem perde a sua identidade. E a partir disso agora o homem é tão somente uma criatura que está buscando novamente o seu significado em um monte de coisas e não em Deus. Por quê? Porque houve uma desconexão. Com o passar do tempo, nós vamos ver que Deus vai chamar algumas pessoas para especialmente andarem junto dele. E Deus vai apresentar-se soberanamente a um povo, o povo de Israel, que tem esse nome por causa de Jacó. Jacó teve o nome dele trocado para Israel, porque Jacó significava aquele que pega pelo calcanhar, e Israel é aquele que luta com Deus. Esse é o significado da palavra Israel. E aí então Deus traz a esse povo uma revelação, de que para que esse povo pudesse ter novamente comunhão com ele, aquela comunhão que havia sido perdida no Éden, precisava acontecer um derramamento consecutivo de sangue. Então era comum que uma vez por ano o sacerdote entrava diante da presença do Senhor, representada por uma arca chamada de Arca da Aliança, dentro de um tabernáculo, e lá ele oferecia o sangue que fora derramado. Mas todo ano aquele sacrifício precisava ser repetido. Todo ano aquele sacrifício precisava voltar a acontecer, e o sacerdote então tinha que lá novamente entregar aquele sangue. Mas havia durante todo o Antigo Testamento, em vários dos livros dos profetas, uma esperança. Eles chamavam essa esperança de um Messias, aquele que viria e de uma vez por todas ele iria resolver toda essa questão da separação entre o homem e Deus. Por isso que um dia nasceu um menino chamado Jesus. E Cristo não é o sobrenome de Jesus. Na verdade, a palavra Cristo é a tradução em grego da palavra Messias. Jesus, o Messias. E aquele Jesus, ele vai desenvolvendo o seu ministério diante dos judeus, chamando para que eles voltassem agora a Deus, dizendo: eu sou aquele que havia de vir. Como o próprio Evangelho de João começa dizendo: aquele que veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Então Jesus ele passa um tempo, 3 anos e meio de um ministério, falando para as pessoas a respeito dessa conexão com Deus. Mas aquilo vai ficando meio que misterioso sobre como é que vai acontecer realmente aquela conexão com Deus. Até que um dia, em uma noite, perto da Páscoa, ele chama os seus discípulos para participarem de uma refeição. E essa refeição, então, é conhecida como a última ceia de Cristo. É o último momento que ele vai ter com os seus discípulos antes de ir para a cruz. E lá Jesus agora faz algo que remonta a todo aquele processo sacrificial do passado. Porque Jesus, logo depois de ter participado da ceia, e nós lemos isso todo, 1 Coríntios 11, sempre que vamos participar da ceia aqui, ele pega de um pão e divide aos seus discípulos, dizendo para eles tomarem e comerem, e aquele era o seu corpo, e esse corpo seria uma representação, aquele pão seria uma representação do seu corpo, que seria entregue pelos seus discípulos.
Obrigado, Guto. Também, depois que eles haviam repartido entre si o pão, Jesus pega de um cálice e ele manda todos eles repartirem desse cálice, beberem deste cálice, dizendo que aquele cálice é o seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será feito nele. Dali, naquele momento, Jesus tem um bom discurso com os seus discípulos. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai achar que foi só isso e Jesus saiu. Mas o Evangelho de João nos dá aquilo que Jesus falou com seus discípulos, e é o capítulo 13, 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Então Jesus ainda está ensinando os seus discípulos, mas no final dessa ceia, enquanto Jesus ainda não derramou o seu sangue, ele pede para os seus discípulos saírem junto com eles, porque um deles iria trair, e esse já tinha saído para entregar, combinar como iria entregar o próprio Cristo. E Jesus vai para um jardim. Olha que interessante que a história humana começa em um jardim. A rebelião humana, ela começa em um jardim. E a redenção humana também começa em um jardim. Só que o jardim tem um nome completamente diferente. Porque antes era o jardim de Deus, o jardim do Éden. Um lugar bonito, aprazível. E esse agora tem um nome um tanto quanto obscuro. Ele chama Jardim do Getsemane. Essa palavra significa a prensa de olivas. Por isso nós também chamamos ele de Jardim das Oliveiras. Por quê? Porque havia várias oliveiras ali. E era um local onde os judeus comumente se encontravam para fazer a colheita dessas azeitonas. E lá existia então um lugar usado e utilizado como uma pedra bem pesada, para que as olivas fossem esmagadas. E a partir dali, nós tínhamos o óleo, o azeite, vertendo ali. Por isso que você já deve ter visto, quando você vai ao mercado e diz lá, prensado a frio no local, quando você compra o azeite. Ele fala azeite de oliva extra virgem, prensado a frio no local. É isso. Você coloca as azeitonas em uma prensa, e você começa a esmagar essas azeitonas, e aí o azeite começa a verter. É aí que nós vamos agora começar a nossa história hoje. Então abra tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14. E nós vamos ler os versículos 32 ao 42. Marcos 14, 32 a 42. Todo mundo chegou lá? Então a Bíblia diz assim: então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores.
levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Aqui agora então nós temos no jardim da prensa de uvas, e esse jardim ele tem uma íntima conexão com Gênesis que não dá para ver, porque mais uma vez aqui nós temos agora a serpente e a humanidade se enfrentando. Nesse momento aqui nós devemos lembrar de Gênesis 3,15, lembra o que nós lemos ontem? Deus, ao dar o seu decreto, ele fala para Eva e para a serpente, ele diz assim: porém inimizade entre vocês, porém inimizade entre a descendência dela e você, serpente, e um descendente dela, um dia virá e pisará a tua cabeça, mas tu, serpente, vai morder-lhe o calcanhar. Então aqui nós temos novamente um jardim, e novamente esse enfrentamento, mas agora num jardim de prensar. E Jesus inicia no Getsemane uma ponte que vai devolver à humanidade o Éden. Por meio do que Jesus inicia no jardim do Éden, agora vão se abrir as portas do jardim do Éden, que está guardado no céu, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida eterna estão guardadas em Apocalipse, diz que a árvore da vida eterna é trazida até nós. Então Jesus está guardando aquilo que ele não permitiu que o homem comesse enquanto estava rebelde, mas está lá guardado para nós. E é interessante que é justamente no jardim do Getsemane, naquela prensa, aonde o primeiro azeite é extraído, que Jesus vai derramar pela primeira vez o seu sangue. É ali, é nesse momento de angústia, dor e dificuldade. Não está narrado no Evangelho de Marcos, mas ali Jesus começa a verter sangue junto com o seu suor. É algo muito comum para pessoas que estão passando por uma situação de estresse tremenda, chama hematidrose, ou hematidrose, que é o fato de que as veias perto da pele se rompem, e o único lugar que elas têm para sair, já que não há um corte, é junto com os nossos poros, da onde sai o nosso suor. E por isso diz que Jesus suou sangue naquele momento. Ele está passando por um estresse tremendo, porque, lembre-se, esse é o jardim de prensar azeitonas. Ali agora Jesus está sendo esmagado pelo peso do nosso pecado. Jesus agora, ele fala em Marcos 14, no 41, ele fala: chegou a hora, é o momento. Aquilo que está acontecendo agora aqui no Getsemane não é um acidente, não é um acaso histórico. O que está acontecendo ali é que Jesus está cumprindo um plano traçado na eternidade, aonde Pai, Filho e Espírito Santo se juntaram e pensaram, planejaram sobre a forma pela qual o homem seria trazido novamente a Ele. Então isso aqui agora é o cumprimento de tudo aquilo que Deus havia planejado. Deus tem um plano de resgate, e agora esse plano de resgate é revelado na sua plenitude por meio de Cristo. Só que lembra que eu falei que no Antigo Testamento qual era o preço para que as pessoas voltassem a ter comunhão com Deus? Sangue. Pois é, esse elemento vai continuar. O preço do resgate é o sacrifício, mas não qualquer sacrifício, não apenas um sangue de um animal que vai ser derramado e tem que ser repetido novamente, mas agora vai ser um sangue derramado que vai ter valor de uma vez por todas, e é por isso que nós cristãos não vamos a um local de santuário entregar algum tipo de sangue, porque todo o sangue que havia de ser vertido já foi derramado na cruz por nós. O próprio Deus agora vai se apresentar como sacrifício, por meio da pessoa do Filho. O Getsemane, então, ele foi um lugar
de tristeza profunda. Versículo 33 e 34, olha ali o que Jesus está dizendo. Levou consigo Pedro, Tiago e João, começou a ficar aflito e angustiado. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Jesus, nesse momento, está triste. E você pensa, por que será que Jesus está triste? Jesus não está triste por causa da morte. Talvez a gente pense, não, ele está triste porque ele sabe que vai morrer. Não. Jesus não está triste por causa da morte. Jesus está triste, sabe por quê? Porque pela primeira vez, ele vai carregar a culpa do pecado. Mais do que isso, pela primeira vez, ele vai enfrentar a ira do Pai. Aquela ira justa, da qual quando Adão e Eva se tornam rebeldes e precisam agora ser recolocados novamente diante de Deus, eles deveriam morrer. Por isso que a sentença para Adão e Eva é: o dia em que provarem deste fruto, certamente morrerão. Porque a ira de Deus exige justiça, e a justiça de Deus exige que o pecado seja reparado. Então Jesus está angustiado porque pela primeira vez na eternidade vai cair sobre ele a ira do Pai. Além de um lugar de tristeza profunda, o Getsemane também foi um lugar de solidão. Versículo 37, versículo 40 e versículo 41, ele pede para os 3 discípulos mais próximos dele, dizendo assim: vigiem. Ele sai, ora, e ao retornar, o que está acontecendo? Eles estão dormindo. Mas é um lugar de solidão, sabe por quê? Porque durante todo o seu ministério, Jesus curou, Jesus ensinou, Jesus alimentou multidões, Jesus falou, Jesus era seguido por um monte de gente, mas quando ele suou sangue, ele está sozinho. Ninguém estava lá com ele. Por quê? Porque na verdade, ele está clamando ao Pai. E se você tem a tua Bíblia, numa versão parecida com a minha, você nota ali que o versículo 36 diz que Jesus dizia Abba. Não precisava dessa palavra Pai, porque na verdade, no original, essa palavra Abba é o nome mais íntimo pelo qual um filho judeu chama seu pai no idioma hebraico. Jesus está como se estivesse falando assim: paizinho, meu papai, tudo te é possível. Se for possível, então, eu não queria ter que passar por isso. Jesus está sozinho e a única pessoa com quem ele pode clamar é o Pai. Mas lembre-se que ele está a ponto de receber toda a ira do Pai, pelo meu pecado e pelo teu pecado sobre ele nesse momento. E aí, nós entendemos o porquê que a Bíblia fala que esses discípulos estavam dormindo e eles estavam com os olhos pesados, e era um peso real, porque no fundo, Jesus está entrando em um campo espiritual, aonde ninguém pode acompanhá-lo. Nenhum ser humano pode acompanhar Jesus para onde ele está indo. É por isso que ele teve que vir e morrer na cruz. Porque se fôssemos nós capazes de enfrentar a ira do Pai, ele não precisava ter morrido naquela cruz. Então Jesus chamou Pedro, Tiago e João, mas eles não tinham força espiritual suficiente para lutar onde Jesus estava lutando. Então o Getsemane foi um lugar de tristeza profunda. O Getsemane foi um lugar de solidão. Ao mesmo tempo, o Getsemane foi um lugar de humildade e submissão. Quem estava aqui ontem lembra que eu disse que quando o homem prova do fruto, ele se torna rebelde, porque ele desobedece a Deus, e foi justamente a falta de humildade e submissão ao que Deus pediu, que fez com que o homem fosse arrancado do jardim e posto agora num lugar de pó, até virar pó, porque havia vindo do pó. E agora no versículo 36 e no versículo 41,
nós temos Jesus dizendo: Senhor, Pai, meu paizinho, se possível afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando pela terceira vez, lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Jesus está se submetendo de forma humilde e ele entende que o plano precisa ir até o fim. E se fosse possível, com certeza, o pai teria livrado, mas o pai disse: esse é o plano. Esse é o plano. E o interessante é que você vê ali que 3 vezes Jesus vai até o pai, volta aos seus discípulos, vai até o pai falando as mesmas palavras, volta aos seus discípulos, vai até o pai, volta aos seus discípulos. Isso aqui, dentro da cultura judaica, é extremamente relevante. Você vai lembrar de Paulo em 2 Coríntios, quando ele fala que Deus deu um espinho na carne. Quantas vezes Paulo pediu para que o pai tirasse o espinho? 3 vezes. Para um judeu, quando ele falava assim, já pedi 3 vezes, significa que ele pediu muito. Seria hoje mais ou menos nós, eu e você, falar assim: pô, eu já te pedi 1000 vezes para fazer tal coisa. Então, quando um judeu fala que ele havia pedido alguma coisa 3 vezes, significava que ele já tinha pedido ao extremo. E por 3 vezes, Jesus está fazendo isso. Significa que Jesus pede até a exaustão, até o que dá, para que o Pai livrasse ele. E já que não vai acontecer, na 3ª vez, Deus não muda o plano, Jesus diz: basta, então chegou a hora, eu vou beber do cálice. Aquele que vocês beberam há poucas horas atrás, era apenas uma amostra. Eu agora beberei um cálice que é extremamente pesado. Esse é o jardim do Getsemane. Essa é a oração que Jesus está fazendo, quando de repente chega o corpo do Sinédrio, armado com lanças, paus, tochas, prende, leva ele até a casa do sumo sacerdote Anás. Lá ele é julgado de uma forma extremamente obscura, de uma forma que não era justa. Não era assim que alguém deveria ser julgado dentro do Sinédrio, mas Jesus é condenado. De manhã cedo ele é levado a Pôncio Pilatos. Por quê? Porque eles querem a pena capital, eles querem a morte na cruz, mas a morte na cruz só pode ser autorizada por um cônsul romano. E Pôncio Pilatos, naquele momento da história, era o cônsul romano em Jerusalém. Pilatos ainda tenta se livrar de todo aquele problema político, mandando Jesus para Herodes. Por quê? Porque a Páscoa está se aproximando. Herodes, que governava na Galileia, estava em Jerusalém para participar da Páscoa. Ele diz: não, leva para Herodes. Herodes vai lá, não resolve a situação, diz: Pilatos faça o que quiser, e Jesus é trazido de novo até Pilatos. E Pilatos até tenta abrir mão de um prisioneiro na Páscoa e pede para que as pessoas escolham entre Jesus e Barrabás. E a multidão escolhe Barrabás. E ele é liberto, e ele fala: então, o que farei com Cristo? E a multidão grita: crucificam. E aí, depois de espancado, depois de passar por uma noite extremamente esmagadora, Jesus agora é entregue para morrer na cruz, por mim, por você, para que nós pudéssemos agora, então, por meio dessa morte, começar a ter as portas do Éden novamente abertas. E aquilo que Adão e Eva perderam lá no jardim do Éden, a presença, o amor, a companhia e o significado que eles tinham em Deus, começa agora, por meio desta cruz, aonde Jesus vai passar 6 horas, começa a ser novamente acessado por nós. Porque quando Jesus morre naquela cruz, ele está resolvendo aquilo que Adão e Eva fizeram.
Ele está possibilitando que agora todos os descendentes de Adão e Eva, por meio dessa cruz, tenham acesso a Ele. Esse é o significado do jardim do Getsemane. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tão grande e maravilhosa salvação. Obrigado, Pai, porque tudo aquilo que começou num jardim, toda a nossa decadência, ela começa a ser novamente colocada para nós em um jardim. Senhor, para nós, aquilo foi graça, porque nós éramos incapazes de comprar e de pagar o preço da ira que Tu tinha sobre nós, mas ainda assim, Senhor, Tu mandou Teu Filho, e aquilo que para nós foi graça, para Ti custou muito, custou o Teu Filho, mas ainda assim, por meio desse plano soberano, chamado Evangelho, é esse o único caminho que nós temos, para termos novamente acesso ao Pai. Senhor, então, obrigado por isso. Obrigado, Senhor, porque aquela cruz que nós cantamos aqui foi rude, foi triste, ela ainda assim nos traz vida. E essa cruz agora é para nós o símbolo mais precioso. O cristianismo jamais seria suficiente se nosso símbolo fosse uma manjedoura. O cristianismo jamais seria suficiente se o nosso símbolo maior fosse o teu batismo. Mas o nosso símbolo maior é a cruz. Então, Senhor, obrigado por aquela cruz que salva. Obrigado pelo sangue que verteu naquela cruz, porque é o sangue da nossa salvação. E ali, Pai, naquela cruz, Tu torna todos nós aceitáveis a Ti. Senhor, obrigado por isso. Que nós possamos sempre lembrar disso, em todos os momentos e em todas as circunstâncias, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Cristo nós agradecemos. Amém.